de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração a Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente pelo WhatsApp 31 99642 8473 ou pela caixinha de perguntas lá no nosso Instagram ou ainda pela transmissão ao vivo do YouTube da TV Horizonte. Agora é hora do quadro Servo por Amor. Neste quadro, conhecemos um pouquinho mais da história dos padres da nossa arquidiocese e hoje nós vamos conversar com o padre Felipe Carvalho, do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Padre Felipe, bom dia, bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar com vocês, estar também com o povo bom que está participando desse momento tão especial que é a Manhã da Piedade. Amém, sua bênção. Deus abençoe, Moninha. Padre, Deus abençoe também os nossos telespectadores. Amém, amém, amém. Vamos lá, saber tudo da sua vida hoje. Eu queria que o senhor contasse primeiro a infância, né, padre? E quando o senhor sente o chamado, o desejo, a vocação, né? O desejo de ser padre. Moninha, a vocação está muito atrelada à história da minha vida desde a infância. Bom, vamos lá, né? Eu sou filho único. Meus pais só tiveram a mim. Foi uma gestação, minha mãe conta, muito difícil. Ela começou a querer me abortar espontaneamente, né? Ter sinais de aborto no 5º mês de gravidez. E com muito custo, né? Com auxílio da medicina, mas sobretudo com auxílio da fé, nasci aos 8 meses. E aí cresci, como toda criança. Mas meus pais contam que quando me perguntaram pela primeira vez, quando eu tinha 2 aninhos para 3 anos, o que eu queria ser quando crescer, eu já respondi padre. E eu me recordo, assim, desde muito pequenininho, brincar de celebrar a missa, ter um gosto muito grande pelas coisas da igreja. Isso me acompanha desde a minha infância, Moninha. É interessante, padre, porque quando a gente conversa com os sacerdotes aqui nesse quadro, a maioria realmente tem esse chamado, tem a infância, bem novinho, muitos já brincavam de celebrar, muitos com 5 anos, o senhor com 3, mais novinho ainda, já falava, quero ser padre. E o senhor acredita mesmo que Deus tem essa ligação direta com a criança? E o senhor acredita que isso já é o chamado? Claro, Moninha, já é um indício de chamado, né? E aí hoje nós lembramos de São João Batista, que foi chamado desde o ventre materno para ser o precursor do Salvador, né? Deus faz o seu chamado, e independente da idade, porque na nossa alma humana já tem condições de entender a força de Deus, ainda que a nossa razão ainda precisa amadurecer, crescer. Agora, cada um é livre para responder a este chamado. Cada um é livre para corresponder positiva ou negativamente ao apelo que Deus faz. A minha vida, a minha infância foi marcada assim por esse chamado. Cresci brincando de celebrar a missa. Mas aos 6 anos de idade eu tive certeza de que era de fato isso que eu queria para a minha vida. E aí então, com já mais consciente, um pouquinho mais maduro, né? Eu comecei a endireitar toda a minha opção de vida, o meu projeto de vida, rumo a essa vocação. Tá, aí você vem de uma família católica praticante, né? Eu não gosto de falar que nem existe católico não praticante. Sua mãe te levava na igreja, o senhor ia para a igreja todos os domingos, né? Não, Moninha, não era bem assim não, Moninha. Olha, meu pai tinha muita dificuldade com a igreja até os meus 16 para 17 anos. E confesso que agora, depois que eu ordenei padre, é que ele está mais praticante na fé católica, vamos dizer assim. Minha mãe sempre foi muito religiosa, mas ela cuidava da minha avó, que já era de idade bem avançada e tinha muitos problemas de saúde. Então ela não conseguia ir à missa todo domingo, bonitinho, como a igreja assim orienta, né? Então, essa participação de vida comunitária, eu comecei a ser, vamos dizer assim, fiel e ir à missa todo domingo, quando eu fiz 10 anos de idade e tomei a decisão de ser coroinha.
Porque aí eu ia por conta própria, vamos assim dizer, para a igreja, que ficava não muito distante da minha casa, dava uns 10 minutos andando. E aí sim que eu comecei a seguir mais fielmente aquilo que a igreja pede. Padre, quando então o senhor, novinho demais, 10 anos de idade, o senhor decide ser coroinha. E aí, como que foi a reação do seu pai e da sua mãe? Porque aí o senhor ia para a igreja sozinho, para trabalhar, para servir o Senhor, servindo na casa de Deus. E teve dificuldade em casa, seu pai falava, esse menino não sai da igreja, gente. Teve exatamente isso. Bom, teve uma época da minha vida que meu pai tinha muita resistência toda vez que eu falava que ia ser padre. Queria netos, queria que o filho desse dinheiro, né? Queria que fosse bem-sucedido, vamos dizer assim, profissional e economicamente falando. Então, toda vez que eu falava que ia ser padre, ele falava assim, não, você tem que fazer outra coisa da vida, e isso não dá futuro, e etc. E aí eu me recordo, Moninha, que para evitar certo mal-estar dentro de casa, ele nunca me bateu, nunca xingou, mas ele ficava falando, e me desculpe a expressão, buzinando muito na minha orelha toda vez que eu falava que ia ser padre. Eu comecei a celebrar a missa escondido do meu pai. Eu sabia que ele chegava do serviço por volta das 18 horas, então tudo que eu tinha que fazer de oração e até mesmo das brincadeiras que ao pouco foi se tornando uma forma de oração minha, né? Eu fazia escondido do meu pai, para quando ele chegasse, ele não falar a mesma ladainha na minha cabeça. Quando eu fui para ser coroinha, como eu disse, minha avó sempre foi muito religiosa, muito praticante. E por causa da doença, ela não tinha condições de ir à igreja. Então, pelo menos 2 vezes por ano, o pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Água Branca, inclusive hoje eu vou estar lá, Moninha, abrindo a festa da padroeira, já deixo meu abraço a todo mundo lá de Contagem. E aí, ele ia visitar a minha avó pelo menos 2 vezes por ano, para dar a unção dos enfermos e a confissão, né? E toda vez que ele ia, e ele sabia, porque a fama corria, né? O menino que brincava de celebrar a missa, todo mundo via, e o povo da igreja sabia, né? Ele me perguntava, quando é que você vai ser coroinha? E minha mãe ficava falando, não, ele tá muito novo, não, ele ainda é pequenininho, depois ele vai. Aí um dia eu me recordo que eu falei, mãe, agora eu já vou por conta própria. Então ela tinha muito medo, porque tinha que ir a pé, ela tinha medo de acontecer algum acidente no meio do caminho, mas depois ela foi conformando, né? Ela foi vendo que eu estava sendo feliz, e a gente sabe que não tem nada melhor para o coração de uma mãe do que ver o filho feliz, né? E ela foi aceitando bem a ideia. É verdade, padre. Ver o filho feliz não tem nada que alegra mais o coração de uma mãe. Padre, mas a gente também se alegra em esperar os netos. A gente coloca os filhos no mundo para casar, ter filho, para a gente ter mãe de novo. E aí, padre, eu vou chegar lá. Pois é. O senhor foi ser coroinha, depois começa a envolver com a vida da igreja em grupo de jovens, tem a crisma, né? E quando é que o senhor decide ir para o seminário? E quando o senhor decidiu, como que foi falar para o seu pai e sua mãe? Realmente eu não vou casar, meu chamado não é uma vida matrimonial, desse mato aqui não vai sair coelho, não vai ter filho. Como que foi isso? Moninha, nunca cheguei a falar explicitamente isso, porque os gestos e o modo de vida que eu levava já deixava isso muito claro para eles, né? Primeiro, a vida minha foi muito, vamos dizer assim, precoce na vida da igreja. Aos 10 anos fui para os coroinhas, mas um fato interessante, aos 13 anos, eu perdi a minha avó, e foi um movimento chamado Cenáculo de Maria, vinculado à Renovação Carismática Católica, que é uma espécie de grupo de oração nas casas, uma vez por mês. Foi na casa da minha tia, e é até muito interessante essa história, pena que nós não temos tempo para contar, mas eu tinha preguiça de rezar o texto, sabe? Não pode contar, nós temos tempo, sim. Eu achava muito repetitivo, eu tinha na época... Tem tempo? Eu tinha 12 para 13 anos, Moninha, e eu tinha muita preguiça de rezar o terço. Aí eu me recordo que minha mãe um dia me acordou no domingo, depois que minha avó faleceu, aí mãe começou a ir às missas todo domingo certinho, porque ela também foi educada assim, né? E aí ela falou assim, olha, vai ter um terço lá na casa da sua tia, que é a 2 quarteirões da minha casa, você vai? Aí eu falei, mãe, muito cedo, né? Domingo cedo, eu não vou não, né? Para rezar terço, agradece, aí já queria ser padre e era coroinha, hein? Aí, no dia mesmo, alguns minutinhos antes de ir, minha mãe falou, você tem certeza que você não vai?
Eu tô indo, se você quiser, vamos comigo. Aí vê que é peso na consciência. Ai, minha tia, né? Eu vou. Aí fui. E eu fiquei impressionado com o número de jovens, mais ou menos da minha idade, e até 20, 25 anos, que participavam do texto. Gente, esse tanto de menino para rezar texto, esse trem tá meio diferente, né? E aí começou aquela dinâmica, rezar o texto, depois cantaram, partilharam a palavra. Eu fiquei meio encantado com aquilo e minha mãe marcou para que no mês seguinte, ou quando tivesse oportunidade, fosse lá na nossa casa. E coincidentemente, isso foi no mês de junho, né? Aconteceu na minha casa. E no dia que foi na minha casa, ia um padre da comunidade Obra de Maria, e esse padre ficou preso no trânsito de Belo Horizonte, ele não conseguiu chegar. E aí a coordenadora do grupo de oração, a Dora, que se estiver assistindo, deixa o meu abraço, começou a ficar muito desesperada e tudo, né? E, gente, como nós vamos fazer? Não vai ter quem vai pregar aqui hoje. Aí eu me recordo direitinho, minha mãe chegou perto dela e falou assim: não preocupa não, meu filho, se não chegar aqui, ele prega pra vocês. Moninha, mas me deu uma vontade de xingar tanto minha mãe. Eu olhei pra minha mãe, eu fui até mal criado com ela, né? Falei assim: que filho que vai fazer isso? Porque eu não vou, não. Aí eu lembro que ela falou: você fica quieto e me obedece. E aí eu fiquei trancado no meu quarto, sabe? Até a hora de começar a pregação. E quando chegou lá a hora da pregação, a coordenadora do grupo falou assim: então eu vou chamar o filho da dona da casa que vai refletir o evangelho para vocês hoje. Aí, para minha mãe não passar vergonha, eu fui. Preguei, fiz a pregação do evangelho. E o pessoal gostou tanto que dessa época, então, eu comecei a pregar nos grupos de oração na Arquidiocese de Belo Horizonte. Com 13 anos, então, cada dia entre aspas, né? Cada semana estava num grupo de oração diferente. Comecei a me envolver mais com a renovação carismática católica. E aí fui paralelamente. Era coroinha, depois coordenador de coroinha. Depois, aos 16 para 17 anos, o pároco Padre Dálio, que agora também é meu padrinho de ordenação, me chamou para ser ministro da Eucaristia na paróquia, eu aceitei. E, no meio do caminho, nas horas vagas, ajudava a igreja com a pregação da palavra nos grupos de orações, retiros, aonde que era chamado. A decisão mesmo de entrar para o seminário veio quando eu tinha 17 para 18 anos. E aí eu não sabia como era o processo de ingresso no seminário, Moninha. Comecei, então, a me informar, a me inteirar. E quando eu tive a resposta de como era o processo, que tinha que fazer 1 ano de encontro vocacional e o acompanhamento com a equipe vocacional do seminário, eu já tinha passado na primeira etapa do vestibular para filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. Porque eu queria ter essa experiência na vida de como que é fazer um vestibular, sabe? E aí eu me recordo que, conversando com o orientador vocacional na época, o padre Marcelo do Carmo, junto com o meu pároco, o Padre Dálio, ele falou assim: vai para a segunda etapa, né? Porque na época a federal tinha 2 etapas, uma prova específica e depois a prova aberta. E faz a segunda etapa e não preocupa por enquanto não. E passei na segunda etapa de filosofia para a UFMG. E aí eu vi, né, que eu não ia conseguir entrar de fato com os 18 anos no seminário, porque tinha 1 ano de acompanhamento para poder ingressar no seminário. E aí os padres acharam melhor, conversando comigo, que como eu já tinha passado na UFMG, que fizesse o curso na Federal. Então eu fui para a Universidade Federal cursar filosofia, fiz a minha formação filosófica então fora do seminário, e aí, como eu já sabia que era 1 ano, faltando 1 ano para me formar no curso de filosofia, procurei o seminário da nossa diocese, e aos 22 anos, em 2016, ingressei no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte para continuar nesse caminho de verificação da vocação. Que coisa linda. Deixa eu voltar aqui no texto na sua casa, que me fez muito lembrar a boda de Caná, né? Jesus estava lá: mulher, minha hora ainda não chegou. O que eu tenho com isso, mulher? Pois é, hoje eu faço essa leitura, mas na época eu acho que eu não tinha um desejo tão santo quanto o de Jesus de multiplicar o vinho, não. Eu acho que eu fui tomado pela ira mesmo, sabe, Moninha? A ira e a vergonha, porque eu nunca tinha pregado em público. Sempre celebrei missa e pregava para as paredes em casa, né? E um pouco mais perfeccionista, eu fazia do momento da reflexão da palavra algo que me alimentasse espiritualmente. Mas e aí minha mãe achou multiplicou o que vinho estava naquele pronto dia, né, padre? E os frutos vieram, né? Exatamente. Exatamente, Moninha. Muito bem, padre. Então, com 22 anos, já formado em filosofia, o senhor entra no seminário
E se ordena padre com quantos anos? Porque o senhor ainda é muito novinho, né, padre? Ah, não muito, Moninha. Tô com 27, subindo a serra, né? Não só a Serra da Piedade, é subindo a serra. Eu me ordenei ano passado com 26 anos de idade. E foi uma alegria muito grande para o meu coração a realização desse sonho de Deus que foi se tornando ao longo da minha vida um sonho meu. No seminário eu passei por muitas paróquias, onde fiz muitos amigos. E, por incrível que pareça, foi o período de maior crise vocacional da minha vida. Foi onde eu fui confrontado diariamente com aquilo que Jesus falava para os discípulos. Vocês não querem também ir embora? Diante das exigências, diante das dificuldades, diante dos problemas que começaram a surgir de saúde na família, problemas em casa. E isso foi... A gente fica naquela corda bamba, né? E agora? Será que se eu não estiver em casa eu vou ter condições de ajudar melhor? Será que não era coisa da minha cabeça? Será que não é porque eu projetei a vida inteira essa vocação? Mas à medida que vinham as crises, cada vez que encontrava resposta, eu saía mais convicto que antes de ser uma vontade minha, era vontade de Deus. E por isso correspondi a esse chamado que foi acolhido pela igreja. O bonito da vocação, Moninha, e muita gente não para prestar atenção nisso, é que a vocação não é simplesmente uma resposta nossa. É um duplo sim. É a gente que recebe o chamado de Deus e diz sim, mas a vontade de Deus ela é mediada pela vontade da igreja. E a igreja que, nos conhecendo e olhando para a nossa história, para a nossa vida, para nossas luzes e também para nossas sombras, porque somos vasos de barro, temos limitações, fraquezas, a igreja também diz sim, né? Então eu agradeço muito a Deus por Ele ter me escolhido e também agradeço à nossa igreja particular de Belo Horizonte por ter me aceitado no seu corpo presbiteral. Nossa, padre, para nós é uma honra ter o senhor. Quando a gente lê na palavra de Deus, desde o ventre da sua mãe eu te chamei, te consagrei, profeta das nações, essa profecia se cumpre no senhor, né, padre? Sim, Moninha, não é com falsa modéstia, não, e nem com vontade de querer ser grande, mas eu a cada dia tenho percebido isso. O que Deus quer de mim eu não sei, mas eu entendo que há um desejo de Deus para que naquilo que Ele me pede eu faça bem e o faça por amor. Inclusive, essa leitura que você mencionou foi a leitura que eu escolhi para a minha ordenação. A primeira leitura da minha ordenação foi exatamente essa, porque... Vamos dizer assim, tinha tudo para dar errado, né? Até mesmo o meu nascimento. Mas Deus escolheu e Deus tinha um propósito que ainda de tudo não me é claro, né? Porque ser padre é apenas um pontapé inicial, mas o que Deus quer de mim como padre ainda é muito nevoado, mas na confiança de que se Ele escolheu, como diz a leitura de hoje, Ele sustenta a decisão dele. O Espírito do Senhor nos acompanha para que nós, decidindo ser fiel, possamos honrá-lo e salvar muita gente para o coração dele. Amém. Amém. Que lindeza a sua história. E, padre, hoje o senhor é padre na Serra da Piedade. O senhor mora aí? Como que é viver aí, celebrar todos os dias? Aí eu sempre vejo, ou o senhor está celebrando de manhã ou então às 15 horas. E como que é estar neste lugar? Moninha, foi outra grande surpresa, porque eu até brinquei esses dias aqui com o padre Wagner, por favor, quem está me ouvindo não me entende mal. Vir para a Serra da Piedade foi, no início, uma pequena frustração que eu tive que lidar. Porque o que a gente, enquanto padre diocesano, pensa? Eu vou ordenar padre, vou para uma paróquia, né? E vou cuidar de um povo. E aqui na Serra da Piedade, o povo que a gente cuida, a gente não vê. É vocês que estão aí do outro lado da câmera, são os peregrinos que cada dia são grupos de fiéis diferentes, não é aquele contato quase familiar que tem numa paróquia, onde o padre até sabe, fulano só senta ali, ciclano vem tal e tal horário. Vir para cá foi um desafio. Primeiro porque nunca fez parte do meu imaginário, vamos dizer assim. Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ser padre num santuário e ainda aqui na Serra da Piedade. E aí eu me recordo
que assim que eu ordenei diácono, em 27 de junho do ano passado, está quase chegando um ano de ordenação diaconal, né? 10 dias depois, Dom Valmor me ligou, me dando a missão de ser assistente pastoral aqui na Serra da Piedade. Confesso que eu fiquei em 2 minutinhos na ligação em silêncio. Ele até perguntou se o senhor não gostou da notícia, não? Eu até respondi, Dom Valmor, é porque eu não sei o que dizer para o senhor, né? Não sei se eu vou estar à altura. E vim para cá como diácono, justamente para dar uma força na evangelização pela comunicação. Tive o apoio do padre Wagner Calegário, que já era o reitor, do padre Carlão, que aqui na época estava. E aí fui me encantando com a Serra da Piedade. Muita gente falava assim, nossa, ser padre na Serra deve ser um desafio, porque lá é quase vida de monge. Não se enganam. Nós temos dias que, se não tomarmos cuidado, nós não temos tempo em silêncio. A gente mal consegue aproveitar a beleza aqui do santuário, né? É uma contradição, eu sei, porque as demandas de reunião, de gravações de programas, de assistência aos fiéis que aqui estão, nos exigem isso. E não estou falando isso como uma reclamação, não, viu, Moninha? Não, eu tô falando a gente apenas entende. um pouquinho da nossa vida, que é uma exigência muito grande aqui na Serra. Nós somos demandados muito. E isso faz com que, ao mesmo tempo, né, a gente não sinta aquela solidão de estar sozinho, literalmente no meio do mato, né, que às vezes a impressão que se tem de muita gente, não, o padre acabou a missa na Serra da Piedade, o que ele faz? Aqui, de fato, é um lugar muito bom. É um pedacinho do céu, como eu gosto de dizer. E esse contato vai fazendo com que a gente não perca aquele primeiro amor, aquele elan de anunciar a palavra, de falar com que uma palavra que toque o coração das pessoas e fazer com que o nosso ministério ganhe sentido, dando sentido para a vida dos outros. Amém. Padre, eu ficava a manhã inteira aqui, tá? Conversando com o senhor. Mas agora sim, nosso tempo terminou. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade, com essa história tão linda. Convida as pessoas para poder estar com o senhor hoje lá na comunidade Água Branca, né? Abrindo a festa. E a sua bênção. Infelizmente, Moninha, devido à pandemia, a participação presencial é restrita, mas as pessoas podem acompanhar pelo YouTube da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Água Branca, né? Onde nós vamos ter a abertura da festa da padroeira desse ano, e vou estar lá com muito carinho, nesse berço que foi o berço da minha vocação, junto com esse povo que conviveu comigo por mais de 20 anos, né? Me ajudou na vida de fé. Com muita gratidão, vou estar lá com eles abrindo essa festa. E a você que está aí, peço, reze por mim. Não só pelo fato de ser novo em idade, novo de padre, mas porque a missão que Deus pede de nós é sempre desafiadora. E sem o auxílio da graça de Deus, nós damos muita vazão aos nossos desejos, aos nossos instintos, às nossas fraquezas, e corremos o risco de não sermos fiéis ao chamado de Deus. Por isso, reze por mim, reze pelo padre de sua paróquia, reze por nós sacerdotes, porque nós precisamos de vocês. E que esta bênção aqui desta casa de clemência e bondade alcance o seu coração e te faça ser fiel no pouco, mas com generosidade aquilo que Deus pede de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Moninha, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar com vocês sempre aqui no Manhã da Piedade. Amém, Padre. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigada. Conte sempre com as nossas orações e o nosso carinho, viu? E nós aqui, gente, ó, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já tô voltando.